Oi, meu nome é Carolina de Biagi, eu sou stylist, atriz da Bem-vinda Companhia. Stylist é uma maneira chique de dizer consultora de estilo, que é uma maneira chique de dizer palpiteira. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre moda. Mas primeiro, a gente precisa definir o que é moda. A moda é naturalmente passageira e altamente influenciável pelo que está acontecendo no momento. Por exemplo, se a gente está num período de guerra, a moda com certeza vai pegar elementos emprestados dos uniformes dos soldados. Ou, quando a gente passa por uma crise, a moda tem dois caminhos. Ou ela vai para o minimalismo, ou ela vai para o escapismo e para o sonho, para o exagero total. Isso tem um nome, é o Lipstick Effect. Sim, eu estou gastando meu inglês. Quando a gente está numa crise, a venda de cosméticos, principalmente de batons, sobe porque as pessoas precisam de uma maneira de manter um pouquinho de sonho, um pouquinho de glamour. Nem que seja um batom, já que não dá para comprar o look completo. Mas você vai me perguntar, Carol, e o pop? Carol, e o pop? Bom, o casamento da moda com o pop, como a gente conhece, começa mais ou menos nas décadas de 1920 e 1930, com a popularização do cinema. As mulheres começaram a cortar os seus cabelos como a atriz Paula Negri, que foi quem criou o termo It Girl. Ou elas queriam ficar loiras, como a Jean Harlow, um processo extremamente excruciante. Aliás, a Jean Harlow lembra uma outra loira atriz famosa. Ou queriam ficar ruivas, como a Rita Hayworth. Porém, a ligação com o pop vai ficar forte mesmo na década de 1950, com a chegada desse moço aqui. E desses outros aqui, desse filme. Foi a primeira vez que a gente viu produtos culturais para os jovens, ligados à sua cultura, que queriam expressar quem eles eram. Música, filmes e principalmente as vestimentas. Na década de 50, a moda se junta definitivamente com a juventude. Se nessa época, então, a gente tem o começo desse movimento, com os jovens usando topetes, jaquetas de couro, jeans e escândalo dos escândalos, camisetas, em 1960 a gente vai ter a ruptura total entre a moda jovem, que é a desejável, rápida e consumível, e a moda careta, que é muito mais luxuosa, muito mais cara e muito mais ligada aos pais. Em 1960, a gente vê a explosão do movimento hippie, uma resposta pacifista dos jovens ao que estava acontecendo, a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. A gente tem a contracultura, os jovens criando o que eles vestem artesanalmente, inclusive é daí que vem o tie-dye. A gente tem também a invenção da mini-saia e o consumismo desenfreado, mostrado até por vestidos de papel. Além disso, a gente tem a criação do prêt-à-porter, a roupa produzida em massa, pronta para vestir, que sai do salão dos grandes estilistas e fica mais acessível e mais fácil de ser consumida. E claro que ela reflete também nos ídolos musicais da época. Principalmente 4 rapazes de Liverpool, que colocam a Inglaterra no epicentro do que está acontecendo, onde todos os jovens querem estar, onde acontece o que é mais interessante na moda, na música, na arte, em todas as coisas nos anos 60, e que no fim da década de 60 colocam a Índia no mapa e a influência da moda indiana na moda ocidental. Era o verão do amor. Os jovens se enchem de esperança, tudo vai dar certo. É capaz que a gente crie um mundo mais justo, mais igualitário. Os movimentos sociais estão explodindo. O movimento feminista, o movimento negro e o movimento gay. Tudo vai dar certo. A gente vai fazer tudo que os nossos pais não fizeram. Em 1969, Charles Manson e a sua família assassinam 7 pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate e todos os convidados que estavam na sua casa. Sharon Tate estava grávida de 8 meses, teve o seu bebê arrancado e esse ato brutal coloca uma mancha no movimento hippie, decretando o seu fim. O sonho acabou. Antes disso, em 1968, Martin Luther King já tinha sido assassinado. Um mundo mais justo, igualitário e perfeito talvez não seja possível.
Da Inglaterra vem então a resposta nihilista, cínica e debochada, o movimento punk. A gente não quer mais mudar o mundo, não dá mais para ser suave, leve e bem-humorado. A gente quer ser agressivo, sujo e feio. É engraçado pensar que um movimento como o punk, que nasceu de uma maneira tão marginal, foi abraçado tão fortemente pela moda e hoje é tão normalizado pra gente. Sejam os spikes, os zíperes, os rasgos nos jeans ou mesmo as camisetas podrinhas ou com estampas pichadas. A grande dama do punk é Vivienne Westwood, que se no começo tinha uma lojinha pequena onde vendia só pros marginais, agora veste celebridades e até Carrie Bradshaw. Nos anos 70, então, o movimento punk dá esse chacoalhão necessário no mundo da moda. Ao mesmo tempo, a gente tem o escapismo e o glamour do movimento disco. Cabelos muito exagerados, brilho, lurex, lamé, cor e, claro, o item mais icônico, o terninho branco com a camisa aberta de Tony Montoya, John Travolta no filme Saturday Night Fever. Rock and roll is dead. Chegamos então em 1980, um tempo de crescimento e prosperidade econômica em países como os Estados Unidos e o Japão e do começo do fim da Guerra Fria. Só que o sonho americano não é para todo mundo, e isso se reflete nos yuppies, em filmes como Wall Street, com Michael Douglas, com seus ternos bem cortados e o cabelo cheio de gel. É hora do individualismo, do egoísmo e da ideia de ganhar dinheiro desenfreadamente. Bruce Springsteen canta pro americano médio com seu jeans e as suas bandanas. Além disso, o filme Flashdance conta a história de uma moça que é uma soldadora durante o dia e dançarina durante a noite, retratando pessoas que têm que lutar muito para ir atrás do seu sonho e colocando no mapa peças icônicas, como o moletom com a gola cortada, as polainas e os colãs. A gente tem também narrativas como Working Girl, uma secretária do futuro, com a Melanie Griffith, que é um filme para mostrar as mulheres na força de trabalho. As mulheres querem ser respeitadas e ganhar o seu espaço. Por isso, elas acabam emprestando peças do guarda-roupa masculino, como as gravatas, os blazers, as ombreiras e as camisas. Além disso, a gente tem mulheres como Debbie Hall e Cyndi Lauper, que são expoentes do movimento New Wave, com muita cor, muitos elementos pegos do movimento punk, mas agora transformados para uma outra forma. Cores neon, sintetizador nas músicas e cabelos extremamente arquitetônicos. A maquiagem forte e a quebra de padrões de gênero, que já tinha começado nos anos 70, quando David Bowie criou o seu Ziggy Stardust. Então a gente tem agora cantores como Boy George e o Robert Smith, do The Cure, que vão se apresentar usando peças femininas e batom. E aí foi então que ela apareceu. Madonna pega vários elementos que já estavam presentes nos anos 80 e explode com eles, definindo muito da moda jovem da década. Crucifixos, pérolas, bijuterias, maquiagem, as luvinhas com os dedos cortados, a pegada sexy misturada com uma carinha meio de virgem. Like a Virgin, deu pra entender? A Madonna se torna, claro, uma grande lançadora de tendências durante toda a sua carreira, mas nos anos 80 ela vai pegar elementos até da década de 50, aproveitando de uma nostalgia da época e misturando todos esses elementos, explodindo ainda mais no filme Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985. E claro, a outra grande powerhouse dos anos 1980. Jackson dá vida à MTV americana com seu vídeo de Thriller. Além disso, ele cria desejos enormes de moda, como a jaqueta vermelha que todos os jovens queriam, a luva brilhante em uma mão só e os sapatos com meia branca. Além disso, com a popularização do videoclipe, os jovens têm uma nova forma de consumir aquilo que os seus ídolos estão usando, de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente do que antes, ficando cada vez mais ligados à música e ao cinema. E o rock dos anos 80, o meu lugar de fala, o rock farofa, o
hard rock, que pega emprestado elementos do new wave, como a maquiagem, os cabelos exagerados e as roupas muito coloridas, mas se afasta da experimentação musical para cantar o sexo, as drogas e o rock and roll. A vida é boa, principalmente a vida de um rockstar. She's a little runner. Desculpa. Chegamos nos anos 90. E nos anos 90, o excesso cansou. Tá na hora de limpar, de tirar todo o excesso, de se ater a formas mais limpas, cores mais claras, sem muita coisa acontecendo. Tá na hora do minimalismo. Nos anos 90, a gente tem então a era da calça de moletom, da modelagem clean do Calvin Klein e das supermodelos no começo da década. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Gloria Schiffer. Extremamente sexys, ligadas a estilistas como Versace e Thierry Mugler e retratadas em videoclipes como os videoclipes do George Michael. Tá tudo muito sexy, muito provocante, corpão, saúde, maravilha. Mas tinha que chegar uma inglesinha pra ferrar com tudo. Kate Moss desponta como modelo da Calvin Klein, indo contra as supermodelos, sendo baixinha, muito magra e com um rosto esquisito. O corpo não precisa mais ser saudável, ele precisa ser livre de excessos, magro. Inclusive, Kate Moss é o representante perfeito da controversa estética heroin chic que vai aparecer no final da década. E a gente vai ter um movimento grunge, que bebe fortemente do punk. Mas se antes o punk queria ser agressivo, agora o grunge é totalmente nihilista. A gente tem ainda os xadrezes, as camisas de flanela, os baby dolls, vestidos baby dolls usados com coturno. Mas a gente tem também uma atitude de o mundo não vai dar certo, eu não vou fazer nada, porque não tem como consertar. Nos anos 90, a gente tem também o crescimento do movimento clubber, que começou em 1970 como uma resposta ao punk, querendo não contestar nada, pregando apenas o hedonismo. Festas gigantescas que duram o dia inteiro, raves, muita música eletrônica. O movimento clubber tem elementos como cores que brilham na luz negra, cabelos com muitas fivelas, bota salto plataforma, leggings com muitas estampas, camisetas com estampas estranhas e principalmente uma ideia de vou pra festa, me divertir e me acabar o dia inteiro. Além disso, o pop dos anos 90 ainda vai ser fortemente marcado pelas girl bands e as boy bands, que vão pegar todos esses elementos que estão acontecendo na moda da época, mastigar, deixar bem facinho de entender e colocar nos integrantes das bandas como marca primordial das suas identidades e ganhar muito dinheiro vendendo isso loucamente. Chegamos enfim aos anos 2000, e estão cada vez mais rápidas as transformações e as expressões de personalidade através da moda. As regras que antes ajudavam a organizar tudo vão ficando cada vez mais confusas e obsoletas. A televisão vai perdendo seu status de mostradora do mundo e sendo substituída pelo computador e pela internet. O bug do milênio não veio, as previsões estavam todas erradas e os millennials começam a despontar como a geração dominante. A gente tem uma cultura muito forte de celebridade, pessoas que ficam famosas simplesmente por serem famosas e que influenciam a moda não por causa da sua música ou da sua imagem no cinema, mas da sua imagem, pura e simplesmente. Chega Sex and the City, 4 mulheres distintamente diferentes que expressam as suas personalidades através do que vestem. A figurinista da série, Patricia Field, transforma as roupas de maneira única, usando peças de forma inusitada. Por exemplo, uma personagem usou uma blusa branca com um sutiã preto por baixo, e foi um escândalo. O movimento emo chega no começo da década, bebendo fortemente do clubber, do punk e do grunge. Só que se em 1990 era a ideia do indivíduo cantando as suas dores conforme a hipocrisia da sociedade, agora o emo vai cantar as suas dores como indivíduo. Estão lá presentes as roupas pretas, o xadrez, o tênis all-star e a maquiagem carregada. A segunda década dos anos 2000 chega com o surgimento e o crescimento das redes sociais, cimentando a ideia de que cada vez é mais possível se expressar individualmente através da moda, e as influências estão cada vez menos únicas e menos lineares. É possível criar a própria imagem e mostrar para cada vez mais pessoas, influenciando um grupo apenas com a realidade da sua vida.
Os movimentos ficam cada vez mais rápidos e a cultura de celebridade mais forte, mas agora não são só músicos e atores, são estrelas de reality show, blogueiras, astros do YouTube. Com a chegada dos smartphones, a internet se torna portátil. Todo mundo pode fazer o seu ensaio de moda e dar a sua opinião sobre um look de maneira muito mais simples e rápida. O tem que ter faz cada vez menos sentido para uma geração que prefere trocar posse por experiência, mesmo que a experiência seja alterada por um filtro de Instagram. Representatividade entra cada vez mais em pauta e o desejo por uma moda mais inclusiva, mais real e mais fácil de entender. As regrinhas fazem cada vez menos sentido. Os movimentos sociais vão ganhando força, assim como eles estavam ganhando nos anos 60. É a era da expressão individual. Com o crescimento do street fashion, onde pessoas são fotografadas usando peças de passarela e ficam famosas pela maneira como elas reinterpretam essas peças, não apenas copiando o que viram. E agora? 2020 virou um mundo de ponta cabeça e ninguém sabe realmente o que vai acontecer pós-pandemia. A moda se voltou para os seus velhos amigos, o escapismo e o minimalismo, com roupas confortáveis, pijamas que sejam bonitos o bastante para aparecer na live, afinal estamos todos em casa. No tie-dye nostálgico, resgatando os anos 90, não mais os anos 1960, como cottagecore, a ideia de uma vida no campo leve, sonhadora e muito gostosa. Afinal, a gente tem que aguentar o tranco da vida real. O pop é múltiplo e a sua relação com a moda é cada vez mais poliamorosa. Seja nostálgico e escapista ou seja para derrubar papéis que não fazem mais sentido. A moda é cada vez mais rápida e voraz. Chega lá nas PX, compra o vestido mais baratinho que tem e sai com aquele. Isso é que é chique, mas você comprar uma roupa que foi barata, mas parece cara. Isso é que é chique. E você? O que quis dizer com o que vestiu hoje? Deixa aí embaixo nos comentários e não esquece de seguir o canal, ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Além disso, tem muita coisa sobre cultura pop no nosso canal. E fique bem pop! Meu cérebro deu uma pifada tão grande terça-feira que você não pediria isso. Eu falei, gente, são 7 páginas, mas eu vou... Não, você tá indo mal bem. Vai lá, vai lá. Incrível! Você falava, meu Deus. Vai, mulher! Eu acho que a próxima peça que eu escrever vai ser assim, o personagem da Carol vão ser falas em branco e ela completa na hora. É sério?